Olá, olá, olá a todos! Vamos agora para o nosso vídeo de número 3 e eu decidi, já falar dos dois assuntos no mesmo vídeo, porque um assunto está atrelado ao outro. Primeira coisa que eu vou falar são as considerações que eu tenho sobre a cirurgia Kaunda, a cirurgia energética. Veja bem, eu coloquei, esse tópico na apostila simplesmente a nível de conhecimento, para que vocês conheçam essa técnica. Mas se a gente for parar realmente para pensar e analisar assim, com bastante coerência, não é reiki. Não estou dizendo aqui que a técnica não exista ou que ela não tem efeito. Muito pelo contrário. As cirurgias psíquicas e energéticas elas são utilizadas desde quando, principalmente o espiritismo, que a gente tem notícia, nós temos aí dados históricos, desde que o espiritismo começou a ser difundido pelo Kardec na França, entre os séculos 18 e 19, se não me engano, acredito que no século 19. Inclusive, essa técnica, ela é uma técnica muito usada pelos kardecistas, as cirurgias psíquicas, energéticas. Funcionam, claro que elas funcionam, mas não é reiki. Ela foi introduzida no método reiki aí, pelo Johnny DeCarli nas apostilas oficiais dele. Porque ele entende que como foi um mestre reikiano que desenvolveu a técnica, que ela também pode ser ensinada aí, no nível 3. Mas eu, Fernanda, como mestra, como estudante e praticante de reiki, não me apraz ensinar essa técnica, mas coloquei na apostila e estou conversando aqui com vocês a respeito dela a título de conhecimento, porque eu não gosto de ocultar informações, e isso está nas apostilas oficiais dele. E o Johnny DeCarli, para mim, ele é uma referência quando o assunto é reiki. Por quê? Não ensinar a cirurgia Kauna ou energética no curso de reiki? Primeiro porque eu considero que não é reiki. O William Lee Hand foi lá, ele desenvolveu essa técnica no Havaí, mas é uma técnica de uma coisa, de um método que já existe, que são as cirurgias psíquicas. Não é uma questão de desmerecer, mas é uma questão de, na verdade, merecer, de dar o mérito da cirurgia psíquica, ter, na verdade, um curso que fale somente sobre ela, porque é um assunto muito amplo e muito complexo, que merece meses, anos ou até mesmo uma vida dedicada aí aos estudos do tema. Não sei se vocês já ouviram falar, existe a apometria também, que é uma outra técnica desenvolvida no século XX, inclusive, que utiliza muito esse método também de cirurgia energética ou psíquica. E é por isso que eu acredito que é um assunto que deveria ser tratado aí com mais tempo, com mais dedicação para aqueles que querem. Isso não quer dizer que eu vá dar um curso sobre isso, não é uma técnica que eu trabalho. Eu iniciei os meus estudos agora, nesse campo. Já utilizei diversas vezes a cirurgia energética dentro das minhas sessões de reiki, mas também se você não utilizar, não quer dizer que você deixa de ser um terapeuta. Mas vou voltar a pontuar aqui, se for para você utilizar, simplesmente aquela sequência ensinada na apostila não vai ser o suficiente, porque você pode se deparar com situações aí que você não vai saber lidar. Então, se você se afinar aí com o método, com a técnica, se bater o coração mais rápido aí pelo método, eu aconselho que você se aprofunde nos estudos.
Porque geralmente essas cirurgias, agora nós vamos entrar já, né, no segundo assunto aí, elas atuam no duplo etérico, né? E num campo assim que começa a ficar um pouco mais sutil. E para isso, para esclarecer isso, nós vamos começar a falar aqui, nós vamos falar um pouquinho desse campo áurico, né? Desses 7 corpos sutis. Vou tentar não me alongar, mas também é um assunto assim que merece estudo muito dedicado. Estudem bastante o campo áurico para que vocês também entendam, né, de fato como funciona uma sessão de reiki. Se você não entender o campo áurico do ser humano, você não vai entender como funciona de fato uma sessão de reiki. E tampouco desenvolver, né, o Biozen, né, Biosen ou Biozen, que é a técnica, né, que a gente vai aprendendo e aprimorando ali de localizar os distúrbios, né, os desequilíbrios do corpo humano, da aura e dos chakras, dos centros energéticos. Então é importante essa teoria aliada à prática para que você consiga desenvolver bem aí o seu biozen. Vamos falar de duplo etérico primeiro, né? A gente precisa entender esse funcionamento, né, do duplo etérico, ou corpo etérico, ou corpo bioplasmático, né? Se trata de um corpo energético intermediário, né? É como se ele fosse um veículo provisório, transitório, é como se ele mediasse o corpo físico e o corpo emocional. Depois, quando eu começar a explicar os 7 corpos áuricos, aí você vai entender aí aonde ele se situa. Então, ele é um mediador entre o corpo físico e o corpo emocional. Eu devo esclarecer aqui que existem correntes de espiritualistas e curadores que não acreditam, tá bom, na existência do duplo etérico. Mas aqui eu devo ensinar para vocês. Esse corpo, né, esse duplo etérico aí, ele interpenetra e envolve o nosso corpo físico. Como se ele fosse um cartucho de gás, né, feito de vapor. E é invisível ao ser humano. A gente não consegue ver. E a medicina convencional também não reconhece esse corpo, tá? Qual que é a localização dele ali? É muito perto da pele, 1 centímetro mais ou menos. Esse corpo que nós temos visível aqui é a parte que a gente consegue ver no espelho, que a gente toca, a gente está familiarizado, né? E esse corpo físico que a gente consegue tocar está intimamente relacionado com o duplo etérico, que é o primeiro corpo aí da nossa aura. De acordo com alguns mestres orientais, o corpo físico é realmente composto por 2 corpos, né, que é o corpo visível e o corpo etérico invisível, que é grosseiro, denso, também quase físico, mas ele não é perceptível ao olho humano. Ele é composto por substâncias mais sutis, elas são denominadas de matéria etérica ou bioplasma. Na literatura kardecista, a gente encontra muito esse termo, bioplasma, né, que é uma substância emanada da própria Terra. A bioplasma é composta por bio, né, que significa vida, e plasma, que é o 4º estado da matéria. Nós vamos entrar aí até um pouquinho, né, em química. Os outros 3 são sólido, líquido e gasoso, né? E o bioplasma é o 4º estado da matéria. O duplo etérico também ele é fonte de ectoplasma, outro termo muito utilizado, muito visto também na literatura espírita, né? E é usado esse duplo etérico como fonte de ectoplasma, é usado em algumas técnicas de reiki não convencionais, né? Técnicas que eu particularmente, Fernanda, não ensino e também não conheço. Trabalhos também que você também encontra na literatura espírita, que são conhecidos trabalhos de materialização, levitação,
emanação de ectoplasma, voz direta, enfim, né? Essa expressão, o duplo etérico, ela existe também em função desse corpo áurico, ele apresenta, né, tudo que o nosso corpo físico apresenta, mas de uma forma mais sutil, imperceptível ao olho humano. É por isso que se chama duplo etérico. Então, aquilo que afeta um corpo também afeta o outro. Por exemplo, a gente conhece aqueles casos de pessoas que tiveram membros amputados e elas continuam se queixando, né, de sentir aquele membro, de ter dor naquele membro. Mas como, se não está mais lá? Né? É que o equivalente etérico ou o molde etérico desse membro está lá intacto. Não é porque a pessoa amputou o membro físico que o membro correspondente no corpo etérico não está mais lá. Isso explica porque que a pessoa continua sentindo aquele membro, né? E a desarmonia ali. E de acordo com algumas observações clarividentes, em pessoas perversas, né, da baixa espiritualidade, o duplo etérico tem cor escura e oleosa. Ele apresenta essas cores aí. Em seres mais evoluídos, ele pode se apresentar límpido e claro, com atraente luminosidade. O corpo etérico não tem consciência própria, pois não pensa e nem age voluntariamente. Ele faz tudo de acordo com o corpo físico. A função mais importante do corpo etérico é de transmitir para a tela do cérebro físico todas as vibrações das emoções e impulsos dos corpos superiores. O duplo etérico ele faz o papel de um fio elétrico que conecta a lâmpada à usina de força, ligando o nosso corpo físico à nossa aura, né? Então ele faz esse elo ali, né? É um elo, é uma ligação entre o nosso corpo físico e o restante dos nossos corpos mais sutis. Ele também funciona como um centro de absorvência pelos chakras e distribuição equitativa de energia vital, o sopro da vida, ou prana, né, do meio ambiente. E aí ele distribui essas energias pelo sistema nervoso e demais partes do organismo humano. Os chakras, né, curiosamente, estão localizados aí no duplo etérico. É por isso que em determinadas práticas de Hatha Yoga, né, e outras práticas, muitas pessoas conseguem visualizar os seus próprios chakras, e alguns terapeutas também. Não porque isso é uma magia, mas porque é possível. É apenas necessário prática e percepção. E você consegue aí visualizar os chakras, porque eles estão, né, aí nesse duplo etérico, muito perto do corpo físico, muito perto, né? Inclusive existem técnicas e práticas aí para que você consiga ver a aura humana. É só questão de estudar e praticar, né? Por exemplo, durante a noite pode ocorrer também o fenômeno da projeção astral, né? Onde a gente deixa o corpo físico na cama e a gente conduz o nosso duplo etérico. Quem faz a projeção astral é o duplo etérico e os chakras vão com o duplo etérico, eles não ficam no corpo físico, né? Então, é por isso que quando nós voltamos do sono e temos algumas sensações aí, é esse corpo conduzido para outras regiões aí pelo duplo etérico que retorna e nos traz essas impressões, né? Então, comece a observar aí a forma como você acorda. Se não for uma forma muito padrão, você pode estar fazendo algumas projeções astrais desagradáveis. O que mais que precisa ser dito sobre esse duplo etérico? É importante a gente entender uma coisa também, né, sobre isso. 2 ou 3 dias, até 4, depois que o corpo físico ele morre, né, depois da morte, esse duplo etérico ele se dissolve, né, e ele se desintegra gradualmente, até ele se extinguir por completo. Isso demora, né, de 2, 3 a 4 dias aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar, nas noites quentes, né, muito quentes de verão, nos cemitérios, a gente pode ver aquele fenômeno de fogo fátuo, né?
Muito foi se falado sobre isso, inclusive você pode até pesquisar aí o significado no dicionário ou até mesmo pesquisar sobre o assunto. O que é esse fogo fato? É um fenômeno, né? O corpo etérico ele começa a se dissolver e entra em combustão. Lembra que eu falei lá no começo que ele é como se ele fosse um, um cartucho de gás vaporoso? Porque nós temos essa composição, né? Nós temos muitos gases na nossa composição. Então, conforme ele dissolve, ele pode entrar em combustão, né? E na crendice popular, esses fogos fátuos aí são chamados de boitatá, né? Agora vai ficar mais claro aí para você a lenda que você, né, a gente aprende na escola, né? É, né, voltando um pouquinho lá na cirurgia Kauna, é sempre bom deixar muito claro, gente, uma cirurgia Kauna ou qualquer cirurgia energética que seja, ela não substitui o tratamento médico, nem mesmo a cirurgia psíquica e tampouco sessões de reiki, tá? Tudo isso são tratamentos complementares, né, que eles podem ser feitos aí em conjunto com a medicina convencional. Eu acho que da cirurgia, sobre a cirurgia, é isso que eu tenho para falar para vocês. Tá? E se vocês quiserem também pesquisar, tem muitos depoimentos na internet de médicos aí que conheceram a técnica, né, havaiana do William Hand, da cirurgia psíquica, e são depoimentos assim bons, né? Inclusive nas apostilas do Johnny DeCarli, tem um depoimento da doutora Vânia Mendes, que é uma médica cardiologista que vale muito a pena ler aí sobre o efeito da cirurgia Kauna. Agora eu vou falar um pouco sobre os outros corpos, né? Então eu já falei sobre o corpo etérico, né, o duplo etérico. Agora nós vamos falar de fato sobre o corpo etérico, né, que é a primeira camada aí. Se a gente fosse ilustrar, colocar num desenho, ele seria muito parecido com aquelas linhas, sabe, que aparecem na televisão? É como se fosse tudo listrado. E aí ele tem a mesma estrutura, né, do corpo físico, né? Acabei de falar tudo isso. E inclui todas as partes anatômicas e todos os órgãos, né? O corpo etérico, ele consiste numa estrutura definida de linhas de força, né, como se fosse uma matriz de energia. Onde ele se modela, né, e firma a matéria física dos tecidos. Gente, muitos testes são feitos aí, né? A gente não tem acesso a essas coisas, mas muitas faculdades, em especial as norte-americanas, eles têm lá cursos, né, e centros de pesquisas de parapsicologia, onde eles observam muito esses assuntos, né? Eles estudam, eles pesquisam bastante sobre assuntos aí relacionados às questões mais sutis do corpo humano. Inclusive, como eu já recomendei num dos meus seminários, acredito que no seminário de Reiki nível 1, Barbara Ann Brennan, a autora do Mãos de Luz, discorre muito bem sobre esses assuntos, né, com um viés assim mais científico. Foi uma pessoa que trabalhou muitos anos na NASA e ela levou toda essa experiência de trabalho dela para esse campo aí mais sutil, né? Eu acho que eu já falei bastante desse corpo etérico. Agora nós vamos falar do segundo, né, que é o corpo emocional. Lembrando que o primeiro corpo, o corpo etérico, ele está ligado ao chakra base, tá? O chakra básico lá, o funcionamento do corpo físico, sensação de dor, prazer. E esse corpo emocional, ele está ligado ele é a segunda camada, né, do campo áureo, que está ligado ao chakra sexual. E esse corpo, ele é um corpo mais fino, ele começa a ficar mais fininho e está associado mais aos sentimentos. Ele segue mais ou menos os contornos do corpo físico, né? A estrutura é mais fluida que do corpo etérico e ela não duplica o corpo físico. É como se ele fosse assim feito de nuvens coloridas, né? De uma substância fina em contínuo movimento. E ele se estende, isso é importante vocês começarem a entender.
Ao passo que o corpo etérico ele está a 2 centímetros de distância do corpo físico, o corpo emocional está a uma distância já de 25 a 75 centímetros do corpo físico. Então ele começa a ficar bem mais longe, tá? Esse corpo emocional ele penetra os corpos mais densos que ele envolve. Suas cores vão dos matizes claros, brilhantes, aos matizes escuros e turvos, dependendo da clareza ou da confusão dos sentimentos, certo? Ou da energia produzida aí. Os sentimentos claros, né, como o amor, a comoção, a alegria, a raiva, são brilhantes e claros. Os sentimentos confusos são escuros e turvos, né? E a maneira que esses sentimentos forem ativados através da interação pessoal e da psicoterapia do corpo, as cores vão se separando no matiz primário e vão começando a se avivar, tá? Esse corpo aí contém todas as cores do arco-íris, o vermelho laranja, o amarelo, o verde, né? O azul celeste, o anil e o branco. Ele compreende aí todas essas cores, tá? Então, esse é o corpo emocional, que deve ser muito bem cuidado aí, né? O corpo mental é a terceira camada. Ele se estende além do corpo emocional e começa a se compor aí de substâncias ainda mais finas, associadas a pensamentos e processos mentais. Esse corpo aparece geralmente como uma luz amarela brilhante que se irradia nas proximidades da cabeça e dos ombros e se estende à volta do corpo. Ele se expande e se torna mais brilhante quando o seu dono se concentra em processos mentais, tá? Vamos entender aí a distância desse corpo. Ele se estende a uma distância de 75 centímetros a 2 metros do corpo. É importante vocês entenderem essas distâncias por conta da aplicação da energia Reiki durante as sessões. Então vão se situando aí. O corpo mental ele também é estruturado. Ele contém a estrutura das nossas ideias, né? Agora deu medo, né? Porque agora precisa começar a prestar atenção no que pensa, né? Ele é quase todo amarelo e dentro dele podem ver-se formas de pensamento que parecem bolhas de brilho e de formas variáveis. Essas formas de pensamento têm cores adicionais, superpostas e que na realidade emanam do nível emocional, tá? Corpo mental aí atrelado sutilmente ao corpo emocional. A cor representa a emoção ligada à forma do pensamento. Quanto mais clara e mais bem for formada a ideia, tanto mais clara e mais bem formada será a forma pensamento associada a essa ideia. Dei uma outra dica aí para vocês também lá no nível 1 do livro, né? Forma pensamento. É importante nesse livro aí para você aprender a cuidar aí do seu corpo mental, certo? É um corpo assim mais difícil de se observar, né? Por que ele pode ser mais difícil de se observar? Pelo fato de só agora o ser humano está realmente começando a desenvolver esse corpo mental, né? E utilizar o intelecto de maneira mais clara. Então, por essa razão aí, né, é mais difícil de se observar. Tem-se muita consciência agora na atualidade da atividade mental, né? E agora sim nós somos considerados uma sociedade analítica, mas antes não é muito. É bem recente isso, viu, gente? Não é antigo, não. Essa coisa da gente ser considerado de fato como seres pensantes, viu? No sistema, né, de cura, vamos colocar num sistema de cura, né? Porque o Reiki não é sistema de cura. Eu gosto sempre de deixar isso claro, viu, gente? Você dá um start aí, é como se você apertasse um play, né? Tem sistemas de cura muito mais complexos e mais avançados, né? Sistemas aí onde ocorrem pesquisas mais aprofundadas. No sistema de cura, essas 3 camadas áuricas inferiores, elas estão associadas a energias relacionadas com o mundo físico e essas energias são metabolizadas, certo?
Ao passo que as 3 camadas áuricas superiores metabolizam energias relacionadas com o mundo espiritual, né? Então agora nós vamos falar aí da quarta camada, que é um nível astral. É um corpo astral, né? Ele é amorfo e composto de nuvens de cor mais bonitas que as do corpo emocional. O corpo astral ele tende a ter o mesmo conjunto de cores, né? Mas geralmente o corpo astral ele é mais impregnado da luz do amor, né? Ele se estende para fora, bem mais longe assim, né? Do corpo humano, ele se estende. Depois eu vou deixar para vocês aí, eu vou colocando algumas fotos para vocês verem como funciona. O quarto corpo, né, que é o corpo astral, corresponde aí ao chakra Anahata, né, ao chakra do cardíaco, o chakra do coração. Lembrando que o corpo mental, a terceira camada, ele está ligado ao chakra Manipura, né, que são os processos mentais. E também na corrente espírita kardecista, o corpo mental é chamado de perispírito, tá bom? Então vamos voltar lá para o corpo astral, quarta camada, né? Esse corpo ele está a uma distância aproximada do nosso corpo físico de 15 a 30 centímetros. Né? Os chakras, eles têm mais ou menos a mesma oitava de cores assim do arco-íris do corpo emocional, né? Lembra que eu falei que o corpo emocional ele tem a mesma representatividade das cores do arco-íris? O chakra do coração de uma pessoa que tá amando, que está ali, né, se entregando e receptiva para a energia do amor, ele tá cheio de luz e ele fica como se fosse cor-de-rosa, né? Então, esse corpo astral aí, quando ele tá bem alimentado, bem direcionado, ele apresenta uma corzinha aí, cor mais puxada para o cor-de-rosa, né? Inclusive, eu acredito que se a gente pudesse ver pessoas apaixonadas, a gente poderia ver arcos de luz rosa entre os seus corações, né? Conforme a gente vê nos desenhos mesmo, nas animações, aí, em anime, tem muito isso, né? Essa representação aí. Então, esse quarto chakra, ele começa a ficar muito mais sutil, né? Sem substância. Então, é um chakra que, né, ao contrário do chakra anterior, do corpo anterior, que é o corpo mental, ele está mais próximo do corpo físico, certo? Aí nós temos depois a quinta camada, que é o corpo etérico padrão, né? Por que ele é chamado de corpo etérico padrão? Correspondendo aí, né, ao chakra laríngeo, né, aqui em cima da garganta, porque ele contém todas as formas que existem no plano físico em forma heliográfica ou padronizada, como se fosse o negativo de uma fotografia, para simplificar. É a forma padrão da camada etérica, né, como já foi dito, né, a forma padrão do corpo físico. A estrutura da camada etérica do campo de energia deriva da camada etérica padrão, né? Então, ele é uma cópia perfeita aí da camada etérica. Que distância que está do nosso corpo físico? Está numa distância de cerca de 45 a 70 centímetros no corpo, certo? Do corpo físico. Na doença, quando a camada etérica se desfigura, faz-se necessário o trabalho etérico padrão a fim de proporcionar a sustentação da camada etérica na sua forma padrão original, né? É nesse nível que o som cria matéria. Tá lá, né? Localizado ali no laríngeo, no chakra laríngeo. É nesse nível que o som cria matéria. E é o nível em que o som é mais eficaz na cura, certo? Mas nós não vamos entrar aí nesse assunto, certo? Mas é por isso que nós vocalizamos os mantras dos símbolos que nós utilizamos no Reiki, né? Aí pode surgir a pergunta,
seria interessante vocalizar esses sons, né? Vocalizar mesmo, dizer em voz alta? Com certeza. Mas, né, só de você ter a intenção e mentalizar aí é como se você já estivesse vocalizando, tá? Então, esse nível aí etérico padrão, ele é como se ele fosse realmente uma reprodução em negativo do nosso corpo etérico, né? O corpo celestial, que é a sexta camada, que é aquele é o campo áurico que corresponde ao nosso Ajna Chakra, o chakra localizado na no, entre as sobrancelhas, né? É como se esse chakra ele fosse o nível emocional do teu campo espiritual, né? Porque ele tá mais para cima, ele vai ficando cada vez mais sutil. É o nível em que o ser humano ele já começa a experimentar o êxtase espiritual, quando muito desenvolvido, né? Quando nós temos esse campo áurico aí muito bem trabalhado, juntamente com esse chakra, onde se experimentam aí as sensações mais elevadas, né? Espirituais. Como que ele está localizado, qual que é a distância do corpo físico? De 60 a 83 centímetros do corpo físico, né? Quando esse campo, né, ele está limpo, né, ele está receptivo, juntamente com o seu chakra ali correspondente, a gente alcança o nível em que o amor incondicional se encontra no nosso contexto, né? Pode parecer impossível a priori, né, à primeira vista, mas não é. Tudo vai depender muito do empenho da pessoa em querer essa conexão, né? Isso também não quer dizer que você precise virar o Dalai Lama, tá bom? Mas é possível sim. Agora nós vamos falar da última camada, né? Que é o corpo quetérico padrão ou o corpo causal, né? Acabei esquecendo de falar o nome da sexta camada, é o corpo celestial. Agora, a sétima camada, o sétimo nível, é chamado de corpo quetérico padrão ou corpo causal. Corpo quetérico. Ele é o nível mental do plano espiritual e ele está mais ou menos aí a 75 centímetros de distância a 1 metro do corpo, né? Quando a gente consegue elevar a consciência ao sétimo nível da aura, a gente conhece e se identifica com o Criador. É onde você alcança aquela sensação de unicidade, né? Você se dissolve das questões puramente humanas e você se sente uno ali com a divindade, com Deus, né? Então, é mais difícil alcançar esse nível? Claro que é, mas não é impossível. Eu vou parar por aqui, né? Não vou mais me alongar nesse assunto, porque já é um assunto complicado e ele pode se complicar ainda mais, né? É um assunto que necessita aí de estudo extra. Vamos recapitular, né? A aura é o campo de energia que envolve os seres e a tudo que existe, e ela possui 7 camadas de energia, cada vez mais sutis, né? A primeira é o corpo etéreo, ligado ao chakra básico, correspondendo aí ao funcionamento do corpo físico. Depois nós temos o corpo emocional, que é a segunda camada, atrelada ao chakra sexual. Depois nós temos o corpo mental, que é a terceira camada, atrelado ao chakra manipura, né? Próximo ali do estômago, correspondendo aí aos pensamentos e processos mentais. Depois nós temos o corpo astral, que é a quarta camada, que corresponde ao chakra anahata, né? O chakra cardíaco. Depois nós temos a quinta camada, que é o corpo etérico padrão, né? Correspondendo aí ao chakra laríngeo. Depois a sexta camada é o corpo celestial, né? Correspondendo aí ao Ajna Chakra,
O campo emocional é o nível emocional do campo espiritual. E depois, a última camada, né, que é o sétimo nível, corpo quetérico padrão, ou corpo causal, né, correspondendo ali ao chakra coronário, né, a integração da constituição espiritual e física. Vale a pena relembrar que o emocional, né, o corpo emocional está dentro do corpo físico, mas não está dentro do corpo mental. O físico, né, ele está dentro dele mesmo. O emocional está dentro do físico, mas não há consciência. E a consciência está dentro de tudo. Vão surgir dúvidas, eu sei. Se você quiser, pode deixar nos comentários e depois nós vamos conversando a esse respeito. Mas sugiro que vocês estudem esse assunto, né, de uma forma mais aprofundada. Até o próximo vídeo.